matriz de preferência, também chamado de método Mudge. A matriz de preferência é uma ferramenta que permite a gente organizar as ideias segundo ordem ou grau de preferência. Por exemplo, se a gente aplicar um brainstorm, a gente vai ter uma série de ideias que a gente vai levantar a partir do brainstorm. Mas qual dessas ideias será a melhor delas? Como a gente vai elencar, colocar essas ideias em uma ordem de importância delas? Então, através dessa matriz, nós podemos criar uma certa priorização das ideias segundo um critério de preferência ou importância. Um exemplo, então, da aplicação da matriz de preferência ou método de Mudge. Por exemplo, uma determinada empresa tem uma série de projetos a serem executados, mas ela precisa elencar, ela precisa classificar esse projeto de acordo com o grau de importância. Então, ela utilizou alguns atributos que vai organizar a importância desses projetos. Quais atributos foram escolhidos? Foram escolhidos esses 6 atributos. A contribuição da marca, o retorno financeiro que o projeto pode trazer para a empresa, o menor CAPEX, que seria o menor investimento para a realização daquele projeto, a integração desse projeto, qual que é a integração que esse projeto gera com as outras unidades existentes na empresa, qual que é o projeto de menor OPEX, que seria as despesas de operação, qual que é o projeto que tem menor efetivo pessoal, quer dizer, qual que é a demanda pessoal do projeto, então, se tiver uma demanda baixa, ele é um projeto importante, então elencou alguns atributos. A gente quer saber quais os atributos que será o atributo escolhido para avaliar o projeto de melhor importância para a empresa. Nós temos vários atributos, mas como a gente vai saber qual a relação desses atributos com os projetos que a gente deve desenvolver? Então, a gente pode utilizar essa matriz de preferência ou método de Mudge, que é uma matriz triangular que compara cada elemento, então, cada atributo, eles são comparados entre si. Esses atributos são utilizados a partir de uma indicação dessa letra que a gente viu anteriormente. Se a gente voltar aqui, a letra A, B, C, D e F para cada atributo. Esses atributos são comparados a partir dessa matriz. Essa matriz faz comparação entre os atributos de maneira a fazer a intersecção das células. Mas o que vem a ser isso? Está muito confuso, professor, mas vamos lá, vamos entender melhor aqui. Ó. Por exemplo, se a gente pegar o atributo C, como está aqui, olha, comparar o atributo C com o atributo A, o que é mais importante, o atributo C ou o atributo A? Ah, o C é mais importante que o A. Eu coloco a letra C aqui nessa célula de intersecção entre o A e o C. Mas o quanto o C é mais importante? Daí eu coloco o peso, essa ponderação, 3. Isso quer dizer que o atributo C ele é mediamente mais importante que o A. Outro exemplo, comparando aqui o atributo E com o atributo B. Qual que é mais importante, o atributo E ou o atributo B? O B é mais importante que o E. O quanto o B é mais importante que o E? Ele é muito mais importante, por isso recebeu aqui a ponderação 5. E comparando o F com o D, qual que é mais importante? Ah, o D é mais importante que o F. O quanto o D é mais importante que o F? Ele foi ponderado com a nota 1, ele é moderadamente mais importante do que o F. Vamos agora preencher toda a nossa matriz de Mudge, nossa matriz de preferência. Olha para você ver. Completando a matriz toda, nós temos aqui as comparações entre cada um dos atributos. E alcançamos esses valores aqui. Por exemplo, aqui, como a gente já fez anteriormente, qual é mais importante, o F ou o A? Ah, o A é mais importante. Quanto é mais importante que o F? Ele é moderadamente mais importante, A1. Agora, no segundo passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai totalizar a quantidade de pontos adquiridos por cada um dos atributos, olhando de maneira diagonal aqui na nossa matriz, horizontal e diagonal. Por exemplo, olha aqui, quantas vezes apareceu o critério C? O C apareceu aqui, se a gente pegar, seguindo a letra C, descendo e virando aqui na horizontal, a gente vai que apareceu o C 1, 2, 3, 4 vezes o C foi importante aqui na comparação. Mas essas 4 vezes que ele apareceu, qual que é o peso que ele recebeu? 3, 3, 1 e 3. Vamos somar todos os pesos? 3 com 3, 6, com 7, com mais 3, 10. Então, a nota do item do atributo C é a nota 10. Isso quer dizer que é o valor que ele recebeu de peso em todas as suas aparições aqui na nossa tabela, na nossa matriz. Vamos ver agora a matriz toda completa. Olha a matriz toda completa. O item A recebeu 2 pontos, o item B
14 pontos, o C a gente já tinha visto 10 pontos, o D recebeu 1 ponto, o D recebeu 1 ponto, o E recebeu 13 pontos, o F não apareceu, não recebeu nenhum ponto. Então, qual que foi o total de pontos que a gente conseguiu? 40 pontos. Dos 40 pontos, 2 pontos foi do A. Então, o A tem um grau de importância de 5%, porque se eu dividir 2 por 40 e multiplicar por 100, vai dar 5%, ou melhor, 2 representa 5% do total de pontos. Então, se a gente, comparadamente, olhando todos os itens num percentual, o item mais importante, o atributo mais importante é o atributo B. Qual é a conclusão que a gente chega, então? Que o B, que é o retorno financeiro, ele é o atributo mais importante para se avaliar os projetos. Em segundo lugar, nós devemos olhar em cada projeto um projeto que tem menor OPEX. O que é isso? As despesas de sua execução. E depois olhar também o atributo C, que é o CAPEX, qual que é o projeto de menor investimento. Então, a gente pode, de acordo com essa matriz de Mudge, a gente elencou uma ordem de preferência entre os atributos escolhidos pela empresa. E, em primeiro lugar ficou o B, em segundo lugar o E, e em terceiro lugar o atributo C. Espero que vocês tenham entendido esse novo conteúdo, porque a matriz de Mudge é uma matriz muito interessante. Eu, às vezes estou falando matriz e método, porque vários outros autores vocês podem encontrar diagrama de preferência, diagrama de Mudge. Então vocês vão encontrar definições utilizando esses nomes aí, preferência e Mudge. Mas o que é importante é que essa nossa matriz, ela elenca para a gente uma ordem de preferência na tomada de decisão. Matriz de decisão. A matriz de decisão, às vezes também chamada de matriz de tomada de decisão, é uma ferramenta que nos ajuda muito na tomada das decisões empresariais, porque assim como a matriz de Mudge, que a gente viu na aula passada, ela nos ajuda aí a tomar uma decisão entre a melhor alternativa possível. Essa matriz, ela nos permite, através de um método de ponderação, de escolher a melhor ação a ser tomada, a melhor atitude a ser tomada. Nós vamos encontrar aqui os pontos fracos e os pontos fortes de uma alternativa, ponderando através de dados matemáticos a fim de tomar uma decisão. Vamos lá para poder entender melhor um exemplo dessa aplicação dessa matriz de decisão. Um exemplo. Imagine que você é um gerente de produção em uma empresa e selecionou 4 máquinas diferentes para produzir determinadas peças. Na dúvida de qual escolher, você definiu 4 critérios. Então, você quer escolher a melhor máquina para realizar um processo produtivo que você precisa. Então, você escolheu alguns critérios que são importantes, essenciais, 4 critérios essenciais para tomar a decisão de escolha dessas máquinas. Então, você vai escolher uma máquina de acordo com o seu preço, vai escolher uma máquina de acordo com o tempo de instalação desse equipamento, vai escolher uma máquina de acordo com a sua produtividade e vai escolher uma máquina de acordo com o seu custo de manutenção. Vamos lá. Depois de definir os critérios, a gente coloca cada uma das máquinas em uma planilha e a gente vai dar nota de 0 a 4. Essa nota aqui pode mudar. Ela é de 0 a 4 porque eu tenho 4 itens aqui para ser utilizados. Pode ser 0 a 5, 0 a 10, não importa esse valor que você vai ponderar aqui as ações. Essas máquinas, a gente colocou aqui de 0 a 4, porque são 4 alternativas possíveis para escolher esse equipamento, tá bom? Então, vamos lá. De 0 a 4, a gente vai avaliar o preço. Quanto maior o preço, menor será a nota. O tempo de instalação. Quanto mais tempo for necessário para a instalação dessa máquina, menor será a nota que ele irá receber. A produtividade. Quanto maior a produtividade dessa máquina, quanto mais produtiva ela for, maior a nota dela. O custo de manutenção. Quanto maior for o custo dessa máquina, menor será a nota. Então, pesos, a gente falou de pontos fracos e fortes. Os pontos fracos a gente mensura aí com a nota, e também os pontos fracos, também os pontos fortes e fracos com um peso de cada ação, para a gente poder identificar qual seria a melhor máquina a ser escolhida. Vamos lá. Se quiser, a gente pode definir pesos maiores para determinados critérios que a gente achar mais interessante. Nesse caso, as notas serão multiplicadas por um fator. Vamos imaginar lá, o preço é mais importante que os outros fatores, todos mais importantes para mim é o preço. Então, além da nota que eu vou dar no preço, eu posso dar para ele um fator. A gente vai ver na tabela a seguir que eu posso elencar, por exemplo, um fator de 1,5.
para o preço, por exemplo. Então, além da nota que ele vai receber, eu vou ter que multiplicar por um fator, porque o preço é mais importante, muito mais importante que os outros critérios. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor olhando a planilha. Depois disso, a gente vai fazer o que? Somar as notas que a gente conseguiu para cada máquina, somando as linhas de cada máquina, e ver a máquina que tiver a maior pontuação e escolher a máquina de maior pontuação. É bem simples, viu, gente? Vamos lá ver a ilustração para poder explicar um pouco melhor? Olha para você ver. Essa matriz de tomada de decisão. Eu tenho 4 máquinas, a máquina A, a máquina B e a máquina C. A máquina A, B, C e D. Em relação, eu vou dar um peso de 0 a 4 em relação ao preço, um peso de 0 a 4 em relação ao tempo, produtividade, custo, manutenção e depois a soma de todas as notas. Aqui é o total das notas alcançadas por cada máquina. Por exemplo, a máquina A ela tem um preço razoável, não é? O tempo de instalação dela é pequeno, a produtividade dela é baixa e o custo de manutenção também é baixo. A nota dela é 8,5. Se eu somar 3 com 2, com 1,5, com mais 2, dá 8,5. A máquina B ela tem um preço elevado. O tempo de instalação dela é baixo. A produtividade é razoável. E o custo de manutenção dela também é razoável. Ela recebeu a nota 12. Olha a máquina C. Ela tem um preço baixo. O tempo de instalação dela é razoável, um pouco médio. A produtividade também dela é média. O custo de manutenção é baixo. Ela recebeu uma nota 11,5. Mas qual foi a nossa máquina escolhida? A nossa máquina escolhida, a gente pode falar aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês. Nossa máquina escolhida vai ser a máquina D. Por quê? Porque ela tem um preço baixo, ela tem um tempo de instalação baixo, ela tem uma produtividade alta, a maior produtividade de todas as máquinas é a máquina D, levando em consideração que ela também tem um fator aqui maior de impacto, que além da nota que ela recebeu, a nota dela é multiplicada por 1,5, porque o fator de produtividade é mais importante na máquina para mim, é o critério mais importante de todos os outros 3 critérios, e ela tem um custo de manutenção médio. Então, numa máquina barata, razoavelmente barata, que instala-se rápido e que produz muito, e a manutenção é média, ela foi a máquina que recebeu a melhor ponderação. Sendo assim, ela vai ser a minha máquina escolhida. Essa matriz dá para ser aplicada em tantas outras coisas, pessoal. Essa pode ser aplicada no nosso dia a dia com várias outras realidades. A gente pode fazer uma escolha de uma terceirização de um processo logístico, a gente pode escolher as empresas de acordo com alguns critérios, tempo de entrega, qualidade dos veículos que essa empresa possui. Por exemplo, a escolha de uma matéria-prima para realizar um certo produto, eu posso fazer a escolha de uma matéria-prima a partir do quê? A partir do preço da matéria-prima, da resistência da matéria-prima, da qualidade do produto daquela matéria-prima. Então, há vários meios de utilizar essa matriz de decisão. Essa foi apenas uma aula bem curta, bem rápida, demonstrando a utilização dessa matriz de decisão. De plano de ação. Essa ferramenta ela é muito utilizada para o conhecimento de determinado processo, problema ou ação. Também, a gente tem esse nome, daqui a pouco a gente vai entender por que tem esse nome 5W2H e o porquê que existe também o nome 4Q1POC na língua portuguesa. 5W2H na língua inglesa e 4Q1POC na língua portuguesa. A gente vai entender daqui a pouco. Essa ferramenta é muito simples, é basicamente gerencial e ela tem por objetivo definir as responsabilidades dentro da ação, os métodos a serem utilizados, determinar o prazo de desenvolvimento daquela ação, os objetivos daquela ação e os recursos que são necessários para aquela ação. Como disse anteriormente, 5W2H vem das iniciais inglesas when, where, what, why e who. E o 2H das iniciais inglesas who e how much, né, que é o objetivo. Se a gente for pegar o que, o what, objetivo, meta, o porquê, é o motivo de estar fazendo aquela ação, quem, as responsabilidades de desenvolvimento daquela ação, os custos, o how much, o quanto vai custar aquela ação, o who, como o modo que será desenvolvida aquela ação, o quando, questão de tempo, a data, o cronograma, e o where, que é o onde, que local será desenvolvida essa ação. Então, esse 5W2H vem dessas iniciais. E por que lá anteriormente a gente viu que é 4Q1POC? Porque a gente pegar 4Q, olha, o que, quem,
quanto e quando. São só quatro Qs. E um POC, porque porquê, que é o P, o O de onde e o C de como. Então, poderia ser chamado de 4Q, 1POC ou 5W2H, mas praticamente é só essa terminologia que nós encontramos basicamente no dia a dia, que é o 5W2H. Vamos lá. Essa ferramenta, então, consiste basicamente em responder 7 perguntas que a gente já viu anteriormente. O que essas perguntas determinam para a gente? O que essas perguntas nos ajudam a organizar essa ação? O que? Elas nos ajudam a determinar qual ação que a gente vai desenvolver. O quem? Ela nos ajuda a determinar quem são os responsáveis por aquela ação. O quando? Ela nos ajuda a determinar o tempo, o momento que essa ação será realizada. O quanto? Ela nos ajuda a determinar os custos da ação. O porquê? Ela nos mostra o porquê essa ação é necessária, a necessidade dessa ação. O onde? Ela nos mostra em que lugar essa ação acontece. E o como? A forma, a metodologia que ela será desenvolvida, essa ação. 5W10H, aplicando a descrição de problemas. Olha um exemplo para aplicar essa ferramenta na descrição de problemas. A técnica consiste em descrever o problema. Por exemplo, se a gente pegar esse problema aqui, o elevado consumo de combustível em veículo de uma empresa. Vamos tentar resolver esse nosso problema utilizando essa ferramenta 5W2H. Respondendo às 7 perguntas básicas. O que é o problema? O elevado consumo de combustível. Quem está envolvido no problema? Pessoas envolvidas, motorista, gerente frentista, o responsável pela manutenção. Quando que esse problema, desde quanto tempo que esse problema está acontecendo? Quanto tempo quero demorar para resolver esse problema? Eu quero resolver esse problema nos próximos 3 meses. Onde esse problema está acontecendo? No setor de transporte. Qual a maneira que eu vou utilizar para resolver esse problema? Um brainstorm, né? Como que eu posso resolver quando esse problema surgiu? Ele surgiu quando o departamento financeiro detectou o alto combustível como consumido. E qual vai ser o custo dessa ação? A gente vai ter que fazer uma quantificação de valores, de porcentagens, gráficos. Um exemplo, então, da aplicação da ferramenta 5W2H para a solução do problema identificado anteriormente, que é o problema aqui do elevado consumo de combustível em um veículo da empresa. Vamos lá, vamos tentar solucionar o problema a partir da mesma ferramenta de levantamento. Então, olhe bem, gente, a gente está levantando o problema a partir da ferramenta e também está propondo a ação de resolução do problema utilizando a mesma ferramenta. Olha para você ver. Respondendo à primeira pergunta, o que deve ser feito? Então, a gente vai ter que tomar todas as providências para resolver ou comprar, ou resolver o problema do carro, ou comprar um carro novo. Quando será feito essa resolução? Então, se for para adquirir um carro novo, a gente vai ter que fazer um cronograma de ação, o tempo que a gente vai demorar para ter a aquisição de um novo veículo. Quem será o responsável pela implantação? Então, o gerente de transporte ou o gerente financeiro. Por que foi definida essa solução? Porque ela traz o resultado que eu espero. Porque a partir de um carro novo eu tenho a redução do combustível que eu preciso. Onde será implantada essa ação? Ela será implantada no setor de transportes. Como vai ser implantada essa ação? Então, vou ter que pesquisar. A gente vai primeiro seguir algumas etapas. A gente vai pesquisar um veículo, ver o preço dele, ver as formas de pagamento e várias outras etapas. E qual o custo dessa ação? O valor disponível no financeiro para a compra desse novo automóvel. Então, vocês estão percebendo que essa ferramenta pode ser utilizada tanto para descrever um problema, como também para solucionar esse problema, que já é identificado anteriormente. Tudo bem? Então, vamos lá, um modelo de um quadro para aplicação da ferramenta 5W2H. Esse é um quadro simples. A partir desse quadro, você pode utilizar na sua empresa, utilizar no seu dia a dia. É só preenchendo os espaços que estão abaixo das perguntas. Olha, por exemplo, considere o objetivo de reduzir custos internos de geração de fotocópia em 30%. Imagine uma empresa que está trabalhando com xerox e ela quer reduzir os xerox das folhas do dia a dia do trabalho dela em 30%, redução de cópias na empresa em 30%. Hoje já temos a facilidade da digitalização, mas nem tudo dá para fazer esse processo. Muitas vezes nós temos que fazer essa cópia impressa mesmo. E como é que a gente pode fazer para reduzir essa impressão dessas vias? Olha, por exemplo, a aplicação dessa ferramenta, um quadro de aplicação. Então, um quadro de plano de ação, a descrição, um cabeçalho de descrição aqui em cima, sempre essa ferramenta, esse quadro vai ter essa descrição aqui em cima.
O setor que está sendo realizada a ação, o setor de apoio e logística. Quem é o responsável pela ação? O João. Qual o objetivo dessa ação? Reduzir os custos internos de geração de fotocópia em 30%. Qual que é o prazo de realização dessa ação, né? A gente quer demorar quanto tempo vai demorar para acontecer essa ação? Daí a gente vai preenchendo o quadro a partir das perguntas. Por exemplo, o que vai ser feito? Reavaliação de contratos com negociação de fornecedores, que vai ser reavaliado os contratos que tem de cópia. Quem vai fazer essa reavaliação de contratos? A Joana. Quando ela vai fazer? Então tem a data do dia 15/4 até tal período ela vai realizar isso. Onde ela vai fazer? Ela vai fazer em nossa empresa e nos fornecedores. Por que ela vai fazer isso? Porque ela está suspeitando que existe aí um volume, uma possibilidade de cláusulas de desconto se os volumes não estiver compatível com o mercado. Como ela vai fazer essa ação? Ela vai comparar os preços da cópia que ela está pagando com os preços de mercado. E o quanto isso vai custar? Vai custar 100 horas de técnicos e R$2.000 com despesas diversas. Então, ele tem um custo aqui da ação. Dentro desse mesmo plano de ação, nós temos outra ação aqui. O estabelecimento de maior rigor nas autorizações. Quer dizer, controlar a quantidade de cópias sendo realizadas em cada departamento. Quem vai realizar isso? O Paulo. O prazo que ele vai realizar isso. Onde ele vai realizar? Em todos os departamentos da empresa. O porquê que ele vai fazer isso? Porque tem uma grande quantidade aí, uma grande quantidade de fotocópias, né? Ele vai favorecer, vai incentivar o pessoal a utilizar mais o e-mail, né? Para facilitar assim o controle aí das ações. Ele vai conversar com as chefias de cada departamento e o custo disso são 150 horas de técnicos. O pessoal que vai fazer essa ação aí vai gastar R$150 de horas do técnico. Outra ação dentro do mesmo projeto aqui, a centralização do serviço. Quer dizer, não vai deixar uma máquina em todos os departamentos para todo mundo fazer cópia, quantas cópias desejarem. Vai ter um só espaço de cópia para poder controlar as cópias que estão sendo realizadas na empresa. Quem vai realizar essa ação? O Carlos. O Carlos vai realizar essa ação em que prazo? Até o dia 25/6. Onde ele vai realizar isso? Na administração central da empresa. Por que ele vai fazer isso? Para implementar um controle das cópias. Como ele vai fazer isso? Realocar, trazer todas as máquinas dos setores para dentro de um único departamento. Qual que é o custo disso? 120 horas do técnicos mais R$5.000 em obras e manutenção para deslocamento das máquinas. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu creio que sim. É uma matéria bem simples, bem fácil. Esse plano de ação é um plano de tomada de decisão, também para resolução de problemas. Então, nós podemos utilizar esse plano de ação para tantas coisas na nossa vida. E ele é muito importante, muito fácil de ser utilizado. A folha de verificação ela é também conhecida como lista de verificação ou lista de recolhimento de defeitos, ou mais comumente chamada de checklist. Ela é um formulário no qual a gente utiliza-se para padronizar a coleta de dados numa empresa. Então, ela pode ser utilizada para vários fins. É uma folha simples, onde a gente vai checando, a gente vai verificando a existência ou não de alguma ação, ou de algum defeito, de uma falha, ou de propostas de melhorias que a gente pode realizar dentro da empresa. Então, a folha de verificação, na indústria, ela pode ser utilizada para vários fins. É comum o uso de folha de verificação na localização de defeitos, pode ser tanto a localização física do defeito, como as características e a existência de um certo defeito. A contagem em quantidades, né? A quantidade de causas de um problema, a quantidade de defeitos encontrados. Então, tem várias utilidades. Na classificação de medidas, na existência de determinadas condições, tipos de reclamações, causas de defeitos, causa de alguns efeitos e defeitos, né? De defeito pode perceber, ou causa de algum efeito, uma consequência que pode se desencadear por alguma ação. Um exemplo aí da aplicação da folha de verificação para levantar a proporção de itens não conformes. Então, a gente pode utilizar uma ficha, uma folha de verificação, um checklist, para identificar a quantidade de itens não conformes que existe no processo produtivo. Imagine, então, que a gente tem uma determinada fase de um processo de produção. Cada item a ser inspecionado, ele precisa ser classificado em conforme e não conforme. Então, a gente pode utilizar uma folha, e nessa folha a gente vai fazer o quê? Anotar
a quantidade de itens que foram inspecionados, a quantidade de itens que estão não conformes e a proporção, a relação entre os itens não conformes com os itens conformes, para a gente ter uma noção de peso da não conformidade. Um exemplo aqui, essa folha bem simples, olha para você ver essa folha, esse exemplo dessa folha de verificação, para então essa proporção de itens não conforme, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar esse modelo, por exemplo, aqui bem simples, olha, onde tem a descrição inicial da peça, do produto, o processo operação, o operador responsável, a máquina realizou aquela operação, a data daquela verificação e a sessão onde ela foi realizada. Por exemplo, a gente pode ir anotando aqui na folha, olha, quantos itens a gente identificou, quantos erros, por exemplo, 1, 2, 3, 4, aí identificou 2 itens, foi verificar 2 itens. Não, a gente verificou aqui um total de 7 itens. Desses 7, a gente percebeu que existem 2 itens que não estão conformes. Então, a gente faz uma proporção de a cada 7, a gente tem 2. 7 por 2, essa proporção de 7 por 2, a gente poderia colocar aqui nesse item. Então, um exemplo de aplicação bem simples aqui dessa folha de verificação, onde a gente identifica num processo produtivo os itens que estão conformes ou não, e a quantidade de vezes que essa conformidade apareceu. Olha outro exemplo aqui da aplicação da folha de verificação para inspecionar alguns atributos. Por exemplo, a folha de verificação para identificar problemas na segurança, problemas de qualidade. Logo em seguida, a gente vai ver um exemplo dessa folha, desse checklist aqui, dessa ficha de verificação, dessa lista folha de verificação. Olha um exemplo dessa folha de verificação bem simples. O cabeçalho é bem semelhante ao anterior, e aqui a gente vai fazer o quê? Tem os defeitos que foram identificados nos produtos, saliência, aspereza, o risco, presença de risco, de mancha, de cor, ou qualquer outro defeito que a gente percebeu. Então, a gente vai contando. Ah, eu encontrei 1, 2, 3 vezes a saliência no produto. Ah, aspereza eu contei uma vez. Riscos no produto, a gente contou 3 vezes ou 4 vezes. A gente vai aqui identificando a quantidade de vezes que foi encontrado aquele risco, aquela mancha, aquele defeito. E no final a gente faz uma totalização aqui de quantos erros foi percebido. Aqui, olha, 4, 3. A gente vai preenchendo aqui, identificando o total de vezes que a gente encontrou aquele problema no processo produtivo. É uma ferramenta bem simples, vocês estão percebendo. Um outro exemplo aqui de uma lista de verificação, a gente é feito por tabulação. Olha para você ver, uma folha de verificação e um exemplo de aplicação. Uma folha de verificação aqui de falhas na embalagem final. Né? Aí a data da coleta, o responsável pela coleta, o turno que realizou aquela contagem, ele vai só fazendo um ticando. Poderia ser até feito manualmente, ou às vezes até mesmo através de maneira digital, mas poderia ser uma ficha simples de controle manual, onde ele vai ticando aí, marcando quantas vezes ele encontrou a embalagem rasgada. 20 vezes. Então, quer dizer que de todos os problemas que eu encontrei na minha empresa, nesse dia que foram, nesse período de 1 a 30 de junho, foram 30 problemas que eu encontrei na empresa, que eu identifiquei na empresa. Desses 30 problemas, 20 foi relacionado à embalagem rasgada. Então, a embalagem rasgada é responsável por 25% dos meus problemas, fazendo uma frequência relativa bem simples aqui, ó. A gente consegue identificar qual que é o principal erro que eu tenho identificado no meu processo, aqui no caso, um processo logístico. Por exemplo, eu posso falar para vocês que o rótulo errado é o erro mais frequente nesse processo produtivo. E como eu cheguei nessa conclusão? Através dessa simples folha de verificação. Um outro exemplo aqui, olha, uma folha de verificação para identificar as tendências junto aos clientes. Qual que é os erros que os meus clientes estão identificando aí? Olha? Demora no atendimento, dificuldade em falar com a pessoa certa, o prazo de entrega. E eu vou ticando aqui, ticando, marcando check, né? Onde pode o ticar, né? Que o pessoal falando ticar ou checar aqui. A gente pode ir colocando essas possibilidades. Olha, encontrei durante 5 vezes aconteceu isso. Olha. 1, 2, 3, 4, 5. Teve dificuldade de falar com a pessoa certa. E no final eu totalizo, faço uma porcentagem, posso acrescentar uma coluna aqui de frequência relativa, como a gente viu anteriormente. Um outro exemplo aqui de uma folha de verificação. Essa folha de verificação, ela mostra a minha localização dos erros que eu estou identificando, dos problemas que eu encontrei aqui. Por exemplo, eu posso falar assim que... Posso marcar aqui, eu estou vendo que nessa peça aqui, por exemplo, vou fazer uma marcação aqui, olha. Nessa peça eu encontrei aqui nela, nessa região dessa peça, imagina, eu posso fazer o desenho da peça, ou posso ser apenas o layout dela, olha. Nessa região, no lado esquerdo da peça, eu encontrei um risco. Né? Ou eu posso fazer assim, olha, na parte de baixo da peça, eu encontrei um erro na pintura, bem nesse lugar aqui, ó.
eu vou identificando onde estão os meus erros. Uma folha simples de verificação que tem um croquis do produto, né? E as regiões do produto. Ah, teve um erro de acabamento. Ah, teve um erro de acabamento aqui, bem simples, na parte de cima do meu produto. Olha, bem simples fazer essas anotações. Um outro exemplo bem legal de uma folha de verificação é de uma empresa de ramo automotivo. Olha para você ver. Tem um desenho do automóvel, né? E aí eles estão fazendo controle da entrada desse automóvel no armazém, ou no estoque dele, ou no estacionamento da empresa. Olha, então quando eu recebi esse automóvel, ele estava aqui tinha um quebrado no vidro traseiro. Eu posso acrescentar uma cruz aqui, vidro traseiro, uma quebra. Aí eu coloco, além de anotar aqui, posso deixar uma descrição, fazer anotação aqui nas regiões, colocar um X ou uma cruz. No caso aqui eu coloquei uma cruzinha, poderia ser um X, como está identificado aqui já, né? Um Xzinho. Poderia ser, né, como a gente viu aqui, a letra A, a letra B. A gente poderia fazer até um risco, tem um quebrado aqui no capô, na região do capô do carro. Né? A gente vai identificando. Aí tem a parte da descrição, tem as informações de quem coletou a informação, tem aqui o cliente, instalar proteção. O que o cliente pretende fazer agora aqui? Qual que é o que ele pretende fazer no carro dele, como o carro dele chegou aqui para nós, na nossa mão, um controle de uma oficina mecânica, por exemplo, aqui, através utilizando um checklist. Então, tem várias possibilidades de uso dessa ferramenta. O diagrama de causa e efeito, ele também é chamado de diagrama de Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe. O diagrama de causa e efeito ele foi então feito para representar a relação entre efeito e as possíveis causas daquele efeito. Inicialmente, o diagrama era conhecido como 4M, porque ele tinha algumas causas primárias começadas com a letra M: material, método, máquina e mão de obra. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre o que vem a ser essas causas primárias. Mas, atualmente, nós temos mais duas causas que levam aos efeitos no processo industrial, aos efeitos de algumas problemáticas, de algumas relações empresariais, que também são meio ambiente e medidas. Então, deixou de ser 4M para ser 6Ms. Então, pode ser conhecido como diagrama de 6Ms, pode ser conhecido de diagrama de causa e efeito, pode ser conhecido como diagrama de Ishikawa, pode ser também conhecido como diagrama de espinha de peixe. A gente vai ver por que tem esses nomes aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha aí, por que ele é conhecido como diagrama de espinha de peixe? Porque ele fica, quando a gente termina de fazer o diagrama, ele fica parecendo uma espinha de um peixe. Não é? Aqueles ossos da espinha de um peixe. Onde nós temos as causas primárias, 6 causas primárias, por isso também chamado de 6Ms, né? E as causas primárias todas chamadas com a letra M, né? Máquina, método, material, medida, meio ambiente, mão de obra. E tudo isso levando a um certo efeito. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Olha aí uma outra imagem mostrando essa espinha de peixe aí, fica mais claro, né, gente? Essa imagem ficou bem legal. Vai mostrar mão de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, métodos, medição e tudo isso levando a um efeito lá na cabeça do peixe. Esse diagrama conhecido como diagrama espinha de peixe. Vamos entender então essas causas, chamado de causas primárias, também chamado de principais categorias, né, famílias de causas. Então, para compreender um pouquinho melhor cada uma dessas causas, a gente vai entender, para a gente poder entender melhor essa ferramenta, vamos tentar entender o que vem a ser essa causa método. Então, a gente pode dizer assim, que o efeito, um erro, uma problemática, alguma coisa, pode estar relacionado a um método. O que vem a ser um método? Decorrente, problemas relacionados à metodologia de execução de uma atividade. Por exemplo, o jeito que é executada aquela atividade pode levar a um efeito, ou bom ou ruim. A mão de obra, aí está relacionada às pessoas, né? Resultante das ações e habilidades das pessoas. Exemplo, comportamento, atitudes, perfil, qualificação, motivação, formação, etc. Máquina. Então, são causas relacionadas à máquina, a equipamentos. Por exemplo, olha, ferramentas, dispositivos, equipamentos, a questão da existência, manutenção ou não, limpeza. Material. São causas que levam a efeito relacionado à matéria-prima, não é? Produtos, material de consumo, insumo, dimensão, composição. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor, gente. Com um exemplo mais claro, a gente vai entender um pouco melhor. Mas vamos lá. Meio ambiente. O que vem a ser essa causa relacionada ao meio ambiente? O meio ambiente é as questões ambientais, condições climáticas, as questões do ambiente, o calor, a umidade, a presença de poeira, de ruído. São questões relacionadas ao ambiente natural. A medida
são decorrentes de problemas relacionados às mensurações, às medições. Então, é relacionado à ferramenta utilizada, não a ferramenta em si, mas as medições utilizadas, o aparelho utilizado, o instrumento utilizado, a calibração daquele aparelho. Né? Então, a gente vai entender um pouco melhor daqui a pouco, pessoal. Vamos lá. Bom, como a gente pode fazer, então, um diagrama de causa e efeito? Vamos seguir alguns passos. Primeiro passo, a gente vai ter que achar um problema a ser analisado, que no caso seria esse efeito. Segundo passo, descrever o problema do lado direito e no final de um eixo, que seria a cabeça do peixe. Então, colocar lá na ponta do diagrama a descrição, em poucas palavras, desse problema que a gente vai estudar. Terceiro passo é encontrar o número maior possível de causas que possam contribuir para o efeito. Então, a gente vai pegar e colocar as causas. Claro, todas as causas primárias têm que estar presentes. Dentro de cada causa primária, a gente vai encontrar uma causa secundária. E a pouco a gente entender um pouco melhor. A gente vê uma causa coisa mais prática. Bem, pessoal. Então, a gente pode utilizar do brainstorm. Aqui é uma ferramenta, exemplo, pode utilizar do brainstorm para começar do maior para o menor possível das causas nesse momento. Um exemplo aqui, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar relacionado a uma causa, um problema que a gente pode pegar na empresa, a redução do tamanho de uma embalagem que vem ocorrendo ao longo do tempo. A embalagem está sendo reduzida e a gente quer saber por que aquela máquina está produzindo aquela embalagem cada vez menor. A gente vai ver a máquina. Será que a máquina está com defeito? Será que é problema da pessoa que está fazendo o equipamento? A questão da mão de obra? Será que ele que está de maneira correta executando aquela máquina? Ou se é relacionado aí à questão, a gente pode pensar aí da questão do método de execução da ferramenta que fez com que a embalagem ficasse menor ao longo do tempo, né? Ou pode ser a questão da umidade, pode ser de papel, pode ser que a umidade está interferindo diretamente, diminuindo o tamanho da embalagem. Então, um exemplo aí que eu dei qualquer, mas poderia ser qualquer outro efeito, qualquer outro problema empresarial. Vamos continuando aí, pessoal. O próximo passo para a execução é identificar as causas secundárias. Aqui eu falei para vocês, tem as causas primárias, a gente vai identificar as causas secundárias aí de cada uma das causas primárias. Então, vamos lá. Um exemplo prático aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Um exemplo, constatou-se que ocorria consumo elevado de combustível no setor de transporte de uma empresa. Através de um brainstorm, foram levantadas as causas que poderiam concorrer para o elevado consumo de combustível, o que permitiu, então, desenhar o seguinte diagrama de causa e efeito, conforme a figura a seguir. Olha, vamos agora entender certinho, pessoal. Vamos lá, lembra dos passos? Primeiro passo, encontrar uma problemática que seria o efeito. No caso aqui, o consumo elevado de combustível. Segundo passo, colocar ele na cabeça do peixe, quer dizer, com poucas palavras, na cabeça aqui do diagrama, no início do diagrama. O próximo passo, construir aqui as espinhas do peixe, que seria o quê? As causas primárias, método, máquina, meio ambiente, medida, material, mão de obra. E agora, no último passo, encontrar as causas secundárias. Como é que eu posso encontrar essas causas secundárias? A partir do brainstorm, por exemplo. A gente pode fazer uma reunião e tentar descobrir com o pessoal, o que está levando ao elevado nível, ao consumo elevado de combustível? Em relação ao meio ambiente, a temperatura está muito alta. Então, a temperatura mais alta, quanto mais calor, mais consome combustível. O tráfego, a frota está passando às vezes, por locais onde há um grande tráfego, a redução na marcha do automóvel, do veículo, andando mais devagar, aí faz com que consuma mais combustível. E relacionado à máquina, o que a gente pode pensar, pessoal? Qual a relação da máquina com o consumo elevado de combustível? O pneu está vazio, quer dizer, não está calibrado os pneus do carro. O desgaste dos componentes, a manutenção aí, a questão da máquina em si, ela não está boa para isso, ela não está adequada, ela está com desgaste, alguma coisa mecânica. Método, o que pode ser relacionado ao método? Que a gente pode falar em relação ao método, em relação ao consumo elevado de combustível. Dirigir muito rápido. O motorista está dirigindo muito rápido, está consumindo muito combustível. Ou o uso incorreto das marchas, andando uma marcha muito pesada, por muito tempo. Agora vamos lá, em relação à mão de obra, a pessoa que está dirigindo aquele veículo, o que a gente pode relacionar ele com o consumo elevado de combustível? A manutenção inadequada, não foi feita aí a manutenção adequada do veículo, ou a falta de treinamento das pessoas que estão executando, a falta de treinamento das pessoas que estão executando aquele veículo. Ou desatenção do colaborador. Isso eu posso falar com que esteja relacionado, então,
a questões de mão de obra ou os hábitos incorretos aí de manuseio do veículo. Relação material, o que eu posso elencar aí como relação material, levando ao consumo elevado de combustível. Eu posso falar, por exemplo, que está sendo utilizado aí um óleo errado no motor do carro, está adicionando muita água no combustível, a gasolina não está inadequada, então são várias coisas que eu posso falar relacionadas aí à questão do material. Em relação à medida, eu posso falar que o combustível não é que está gastando mais combustível, é que é um erro no marcador de gastos de combustível do automóvel. Então seria mais simples que eu imaginava, né, gente? Então todas essas causas primárias e secundárias, a gente vai elencando para tentar chegar num efeito. Então a gente pode falar assim, olha, esse consumo elevado de combustível está relacionado a essas causas aqui, que a gente levantou através de um brainstorming. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro para vocês esse diagrama. É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada na empresa, de fácil aplicação e pode ser útil em qualquer área, em qualquer situação. O que vem a ser? Vamos ver os tipos de frequência, né? Primeiramente, um exemplo aqui de uma frequência simples. Primeiro tipo de frequência, frequência simples ou absoluta. Ela pode também ser representada pela letra F minúsculo. Bem, são os valores que realmente representam o número de dados de cada classe. Classe é essas categorias aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos nessa tabelinha simples aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Classes são intervalos entre dados. Então, um valor encontrado de dados nesses intervalos é o que a gente chamamos de frequência absoluta ou frequência simples. Vamos tentar entender isso aqui, olha. De R$ 600 a R$ 190, vamos imaginar que seja uma pesquisa sobre o valor de um produto. Produtos entre R$ 600 e R$ 190, nós temos 6 produtos. Produtos na variação de R$ 690 a R$ 780, eu tenho 15 produtos. Produtos numa escala de R$ 780 a R$ 870, nós temos 30 produtos. Produtos no valor de R$ 870 e a R$ 960, nós temos 6 produtos. E de R$ 960 a R$ 1.050, nós temos 3 produtos. Então, quer dizer que é um estudo que foi feito, uns dados sobre a variação de preços de determinados produtos, e isso foi montado numa tabela simples de frequência absoluta ou simples. Tudo bem, pessoal? É bem fácil, né, pessoal? Um outro exemplo aqui, olha para você ver. Vamos pegar salários de uma empresa. Variação salarial de R$ 500 a R$ 1.500. Dificilmente alguém vai ganhar R$ 500 de salário, né? Mas uma hipótese aqui de uma pesquisa. Salários de 500 até R$ 1.500. Nós temos quantas pessoas recebendo esse salário? 20 pessoas. Essas 20 pessoas representam a frequência simples ou absoluta dessa classe. Qual classe? A classe de 500 até R$ 1.500 de salário. E assim a gente vai vendo aqui, tem vários. Aqui aparece o X, porque nessa faixa nós não temos nenhum dos entrevistados nessa faixa salarial, de R$ 2.500 a R$ 3.500. Tudo bem? Uma tabela bem simples de frequência. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha o exemplo. O diâmetro em centímetros de uma peça mecânica. Olha, peças de 4 centímetros até 6 centímetros, nós temos 6 peças. De 6 a 8 centímetros, nós temos 8 peças. E assim sucessivamente. Representa a frequência simples ou absoluta. Vamos lá, novo tipo de frequência, a frequência relativa, também representada pela letra FR minúsculo. O que é frequência relativa? São os valores das razões. O que é a razão? É divisão entre as frequências simples e a frequência total. Qual que é a frequência total? É a soma, é o somatório de todas as frequências absolutas encontradas. Vamos tentar entender melhor. A frequência relativa ela pode ser representada com números decimais ou representadas em porcentagem. Pode aparecer o símbolo do porcento ou não, pode ser representada aqui em casos decimais, ou raramente, às vezes, representada até por frações, mas não faz muito sentido colocar fração, mais interessante colocar ou casos decimais ou porcentagem, que é o mais comum em porcentagem, tá bom, pessoal? Olha aqui, de R$ 690 a R$ 690, nós tínhamos 6 produtos.
num total de 60. Então, quantos por cento representa aqui 6 em 60? Muito fácil, pessoal. Como diz aqui a razão, 6 dividido por 60 vezes 100 vai dar 10%. Ou se eu dividir apenas 6 dividido por 60, vai dar 0,10. 0,10 representa para mim aí 10%. 15 pessoas recebem aqui, se for o preço de um produto ou o salário, no caso, vamos pegar o preço de um produto. Produtos entre R$ 190 e R$ 780. Quantos produtos eu tenho no meu total? Eu tenho 0,25 produtos nessa classe. Ou melhor, eu tenho 25%. Como eu cheguei nesse valor? É só dividir 15 por 60 vezes 100. Não, 15 vezes 100. 15 dividido por 60 dá 0,25 vezes 100. Por isso que é chamado porcentagem por 100. Né? Então, vai dar 25%. Tá bom, pessoal? Então, aí a gente vai fazendo os cálculos, é bem simples, né, pessoal? A gente fazer o cálculo da frequência relativa. Um outro exemplo de frequência relativa para você ver. Notas de alunos, de 2,5 até 3,5. Quantos alunos tiveram essa nota? 8 alunos. 8 alunos de quanto no total? De 200. 8 dividido por 200 vezes 100 vai dar 4%. Quer dizer que 4% da minha sala de 200 alunos tiraram de 2,5 a 3,5 pontos nessa prova ou no bimestre, tá bom, pessoal? Vamos continuando aqui, olha, um novo tipo de frequência. É a frequência acumulada, também representada pela letra F maiúsculo, ou às vezes aparece FAC, tudo bem? Às vezes aparece escrito mesmo acumulado, valor acumulado, porcentagem acumulada. É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de cada classe. Confuso, né, gente? Mas vamos simplificar isso daqui, olha. No intervalo, vamos pensar aqui numa peça mecânica. Peças do tamanho de 0 centímetros a 8 centímetros, nós temos uma única peça. Uma única peça em 250 peças. Esse é o símbolo do somatório. Quer dizer, somando todas as peças que eu estou estudando, dá 250 peças. Dessas 250 peças, quantas peças tem de 0 a 8 centímetros? Eu tenho apenas uma única peça. Essa única peça representa quantos por cento do total? Ela representa 0,4%. Agora, de 0 a 8, de 0 centímetros a 8 centímetros, quantas peças eu tenho acumulado? Uma só, porque eu não acumulei nada. O que vem a ser acumular? É quando você pega uma classe e se une a outras classes. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, de 0 centímetros, de 8 centímetros a 16 centímetros, eu tenho 68 peças, que representam no total 27% de 250, tudo bem? Agora, qual que é o valor acumulado que eu tenho em porcentagem de 0 centímetro até 16? De 0 a 16, eu vou ter que somar essas duas classes. 0,4 com 27,2 vai dar 27,6. Conforme eu vou descendo, eu vou acumulando, pessoal. Vou acumulando aqui, olha, você vê. Vou fazer um risco para vocês, olha. Se eu pegar essa classe aqui, olha, vou pegar essa classe aqui, ó, esse eixo aí, olha, você vê, quer ver, ó? A gente pegar esse eixo aí, ó, quer ver, ó, pessoal? Vai ficar mais fácil a gente poder entender. Olha, eu estou pegando essa linha aqui, vamos fazer um preenchimento aqui da cor. Bem, pessoal, vou colocar uma espessura mais grossa a gente poder enxergar. Olha para você ver. Vou pegar. Se eu pegar de 0 a 8, eu só tenho acumulado 1. De 0 a 16, eu estou olhando daqui até aqui, eu tenho acumulado 69 peças. De 0 até 32 aqui embaixo, olha, de 0 aqui até 32 aqui embaixo, eu tenho acumulado 210 peças. De onde veio esse número 210? Eu apenas somei 1 com 68, com 109, com 32, deu 210. Isso representa, 210 representa quantos por cento de 250? Representa 84%. Então, 84% das minhas peças estão com tamanho de 0 centímetro até 32 centímetros. Tudo bem, pessoal? Essa frequência acumulada representa quanto vai acumulando. Conforme eu vou descendo as classes, vai acumulando valores. E essa frequência acumulada pode ser de dois tipos. Ela pode ser 100 porcentagem. Para fazer a acumulada 100 porcentagem, eu olho aqui na frequência absoluta ou simples. 1 com 68, 69. 1, 68 mais 109, 178. Então, essa frequência aqui, ó, mostrando para vocês essa frequência aqui, olha, essa frequência que está aqui do lado, aqui, ó, que a gente chama de frequência
frequência acumulada sem porcentagem, ela vai acumulando da frequência absoluta ou simples. Essa outra frequência acumulada aqui do lado, essa outra frequência acumulada aqui, que está escrita com um símbolo de porcentagem, ela acumula da frequência relativa. Olha, 0,4 com 27,2, 27,6, com mais 43,8, 71,2. Então, vai acumulando num total do quê? De 100%. Lembrando que aqui embaixo sempre vai ser 100%. A soma de todas as frequências acumuladas tem que dar 100%. Tudo bem, pessoal? E desse lado de cá deu 250. Por que deu 250? Por causa da soma total aqui da frequência absoluta simples também ser de 50%. Tá bom? Então, a frequência acumulada é o acúmulo entre os intervalos. Eu pego até a terceira classe, que é a classe 16 e 24. Qual o valor acumulado? Eu tenho 178 peças e 71,2% de todas as peças de 0 até 24. Bem, aqui eu estou pegando acumulado esse espaço aqui, ok? A gente chama de acumulado esse espaço de 0 até 24. Ok, pessoal? Vamos pegar um exemplo aí prático. Em uma determinada empresa foram identificados nos últimos meses diferentes erros causados por diferentes motivos em um determinado processo produtivo. Realizou-se então uma coleta de dados e organizou-se a seguinte tabela. Vamos pegar a tabela que foi organizada aí. Causa dos erros encontrados em uma empresa em um determinado nos últimos meses. Olha lá. Erro relacionado à matéria-prima. Eu tenho 25 erros encontrados em um período de um mês relacionado com matéria-prima defeituosa. Processo sem especificação. Encontrei 75 vezes os erros encontrados nesse processo produtivo estão relacionados ao quê? Ao processo sem especificação. 8 vezes no mês o erro foi ocasionado por falta de atenção do colaborador. 7 vezes no mês o erro foi relacionado à falta de manutenção periódica das máquinas. Quantos erros eu encontrei em um determinado mês? 115 erros. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai montar qual que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é muito simples. A primeira linha aqui, a primeira coluna de dados que eu coletei é a frequência absoluta. É aquilo que eu acabei de falar. Quanto que eu tenho de erro relacionado à matéria-prima defeituosa? 25. Quantos de erro eu tenho relacionado ao processo sem especificação? 75. Tudo bem? Então, a frequência absoluta ou frequência simples é a quantidade de vezes que aconteceu cada um das minhas possibilidades. Vamos lá, pessoal. Fazendo agora a frequência relativa. Como é que eu calculo essa frequência relativa? É só pegar o valor de cada uma das classes, dividir pelo total e multiplicar por 100. Bem, pessoal, olha o exemplo aqui. Ó. 25 dividido por 115 vezes 100, 21,74%. Por que eu não coloco o símbolo aqui da porcentagem? Por que eu não coloquei? Porque não tem necessidade, que já aparece no parênteses aqui em cima, na descrição da frequência, tá bom, pessoal? Então, não precisa ter necessidade de aparecer isso. Vamos continuando. Vamos lá, pessoal. Continuando. Frequência acumulada. A frequência acumulada dos erros mensais. Olha aqui para você. Eu fiz duas frequências acumuladas, sem porcentagem e com porcentagem. Vamos lá. Erros relacionados à matéria-prima defeituosa, isso é 25. Acumulado nessa primeira classe, 25. Em frequência relativa à matéria-prima defeituosa, 21,74%. Arredondando aqui, ó, 22%. Tudo bem? Então, na primeira linha aqui, não tem nada acumulado. Agora, se eu pegar a primeira linha mais a segunda linha, o que eu tenho acumulado? 87%. Da onde veio esse 87%? Veio daqui, ó, 21 mais 65. Quer dizer o quê? De matéria-prima defeituosa e material sem especificação, só os dois juntos representam 87% das causas de erros na produção nesse mês na minha empresa. Bem, pessoal? Quantos erros aconteceram nessa faixa aqui de matéria defeituosa e processo sem especificação? Foram encontrados 100 erros relacionados a esses dois. 100 erros no total de quanto? De um total de 115. Por isso que ele tem uma porcentagem tão alta. Quer dizer o quê? Só a matéria-prima e o processo sem especificação é responsável por mais de 80% dos meus erros. Olha que legal! Através dessa matriz eu consigo identificar quais são os meus erros prioritários. Então, essa matriz foi importante, essa tabela de frequência foi importante, porque a partir das informações eu concluí o quê?
que mais de 80% dos meus erros estão relacionados a quê? A matéria-prima defeituosa e processos sem especificações. Então, com essas informações, eu posso direcionar as minhas ações preventivas e corretivas, a fim de minimizar e evitar os erros no processo produtivo. Qual é o objetivo dessa tabela, então, gente? Encontrar quais são os erros prioritários que eu devo direcionar as minhas ações de correção ou de prevenção. O diagrama de Pareto, então, também chamado de análise de Pareto, é uma técnica estatística, é uma ferramenta que é utilizada na tomada de decisões a fim de selecionar algumas ações que são prioritárias. A gente vai perceber isso. Às vezes nós gastamos demanda de tempo, esforço a solucionar alguns problemas, mas às vezes nós não identificamos quais são as causas principais daqueles problemas. E às vezes gastamos tempo em causas às vezes que não são tão significativas. Seria então necessário encontrar quais são as causas mais significativas de um problema e assim agir primeiramente nessas causas que são prioritárias. Ele também é chamado de o princípio de Pareto, também de princípio de Pareto, e também conhecido como regra 80/20. Por que regra 80/20? A gente vai descobrir daqui a pouco que o Pareto é um italiano que fez uma pesquisa e identificou que normalmente 80% dos resultados corresponde a apenas 20% dos fatores, o que justifica então a priorização das ações. Às vezes, nós identificamos que existem várias perdas em um processo, mas será que todas essas perdas elas são significativas ou não? Às vezes gastamos tempo e aqui, como diz o nosso amigo Pareto, poucas das perdas são vitais, mas a maioria é trivial. Então, vamos ter que encontrar quais são essas causas vitais. Ou seja, em termos de qualidade, grande maioria dos nossos problemas são produzidos por apenas algumas causas essenciais. No final de 1940, um dos gurus da qualidade que a gente já estudou, o Joseph Juran, ele sugeriu que o princípio de Pareto fosse associado, o princípio associado ao italiano Viviet Pareto, que ele havia observado que 80% da renda na Itália provinha de 20% da população. Então, o Pareto fez esse estudo na Itália e descobriu que 80% da renda da Itália provinha apenas de 20% da população. Aí vem aquela regra 80/20. E assim eles foram multiplicando essa regra de Pareto em outras áreas. E descobriram que 80% das reclamações dos clientes surgem a partir de 20% dos produtos ou serviços. 80% dos atrasos nos cronogramas surgem a partir de 20% das possíveis causas de atraso. 80% dos lucros de uma organização provém apenas de 20% dos produtos ou serviços que ela presta. 20% da força de venda corresponde a 80% do faturamento. 20% dos defeitos corresponde a 80% dos problemas. Vocês estão percebendo que está se repetindo essa relação, essa proporção 80/20? Então, isso é graças ao nosso pesquisador economista italiano, Pareto, que descobriu essa relação. E hoje nós utilizamos essa ferramenta na empresa. Vamos conhecer aqui o layout desse diagrama. Aí está um diagrama de Pareto básico, um layout dele. Às vezes a imagem não está bem legal, mas vamos tentar explicar ele aqui. Olha, o diagrama de Pareto, todo diagrama de Pareto tem esse mesmo layout. Vamos ver as características que tem no diagrama de Pareto. Ele tem essas colunas representam o quê? É um gráfico de barra. A gente vai perceber que ele representa a frequência de um determinado dado, quantas vezes aquele dado aconteceu. Aqui embaixo tem os problemas identificados, né? Pode ser os problemas ou alguma outra relação que a gente está estudando. No lado esquerdo, aqui nesse eixo Y, a gente vai ver que existe um eixo de frequência. Então, para mim construir essas colunas, eu me baseio nesse eixo da esquerda. E para construir essa linha aqui, que são formadas por pontos, essa linha é chamada de linha percentual acumulado, ela é feita com base no percentual acumulado da relação de cada uma dessas colunas. E ela é baseada no eixo Y aqui da direita, que fala sobre a percentagem acumulada, o eixo percentual, tá bom, pessoal? A gente vai ver isso, como é que fica mais fácil. Eu falando aqui está bem complexo, mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá, vamos para o passo a passo construir um Pareto? Vamos lá, vamos aprender, pessoal. Olha lá, uma empresa fabrica, entrega seus produtos
para várias lojas de varejo e quer diminuir o número de devoluções. Para isso, ela investigou o número de ocorrências geradoras de devoluções de entrega no último semestre, constituindo a tabela abaixo. Vamos ver a tabela? Olha a tabela que foi formada. Olha aqui. Então, essa empresa está estudando aqui sobre os erros, o número de devoluções. As devoluções estão relacionadas a alguns problemas. Por que está acontecendo essas devoluções? Vamos entender aqui, olha, a separação errada. 45 vezes aconteceu a separação errada. A devolução foi por causa da separação errada 45 vezes. Quantas vezes a devolução foi por causa do faturamento incorreto? 60 vezes. Quantas vezes a devolução foi acarretada por causa do atraso na transportadora? 125 vezes. Quantas vezes a devolução foi acarretada em relação ao pedido errado? 30 vezes. Houve atraso na entrega? 140 vezes houve atraso na entrega. E o preço errado aconteceu durante 20 vezes. E produtos danificados 65 vezes. E outras causas das ocorrências de devolução de mercadoria foi por causa de outros motivos que aqui não são tão significativos, é colocado nessa categoria outros, no total de 500 ocorrências relacionadas ao quê? A devolução de entrega só no último semestre nessa empresa. Vamos lá tentar entender isso. Vamos lá. Agora vamos construir o nosso Pareto por passos. O primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Refazer aquela folha, refazer essa tabela anterior, colocando os dados em ordem decrescente. Está vendo aqui, pessoal? Eu coloquei em ordem decrescente, do maior para o menor, que é o outros, tá bom? Então, a principal número de ocorrência, aqui nós temos o atraso na entrega. Então, atraso na entrega e atraso na transportadora são as ocorrências mais frequentes aqui nesse último semestre, nessa empresa, relacionada à devolução dos produtos. E assim eu vou colocando cada um dessas ocorrências numa ordem decrescente do maior para o menor. O segundo passo para a construção do nosso Pareto é fazer o quê? Acrescentar mais uma coluna aqui à direita. E essa coluna vai ser colocado o quê? Os valores percentuais referentes a cada tipo de ocorrência. Quer dizer o quê? Atraso na entrega representa quantos por cento total? Como é que eu faço esse cálculo? Aqui o cálculo está aqui embaixo da observação. O cálculo é feito dividindo-se o número de ocorrências de um elemento de um determinado tipo pelo total de ocorrências no período. O que vem a ser isso? Eu pego aqui, olha, 140 dividido por 500 e multiplico por 100, a gente vai ter 28%. Quer dizer o quê? O atraso na entrega é responsável por 28% das ocorrências relacionadas à devolução de produtos nesse processo logístico, tá bom? Olha, atraso na transportadora, se eu pegar 125, dividir por 500 e multiplicar por 100, vai dar 25%. Então, 25% das causas relacionadas aí à devolução de produtos é diretamente relacionada também ao atraso na transportadora. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro passo a gente constrói a tabela em ordem decrescente. O segundo passo a gente faz um percentual unitário, quer dizer, a frequência relativa de cada uma desses dados. Como a gente faz isso? Dividindo o valor de a frequência de cada uma das categorias aqui dessas classes pelo total de ocorrências e multiplicando por 100. Por que multiplicar por 100? Para ficar em porcentagem, tá bom, gente? Vamos lá, seguindo. Terceiro passo. Acumula-se esses percentuais em uma última coluna. Então, a gente cria uma outra coluna aqui e faz o percentual acumulado. O que vem a ser o percentual acumulado? É quanto vai se acumulando conforme eu vou descendo aqui as categorias. Olha para você ver. Na primeira linha eu não acumulei nada, tem 28%. Mas na segunda linha eu acumulei o 28% com mais 25%. Deu quanto? 53%. E na terceira linha do produto danificado, quer dizer o quê? Atraso na entrega, atraso na transportadora e produto danificado, esses três problemas que eu tenho aqui, eles representam para mim 66% dos erros acontecidos aí na minha empresa no último semestre, tá bom? Relacionado à devolução de produto. Ok, pessoal? É bem fácil fazer isso. Depois que eu fiz o percentual acumulado, percentual unitário, eu vou fazendo o acumulado somando as categorias que vem anteriormente àquela que ele está estudando. Por exemplo, na quarta linha, eu vou somar todos os valores anteriores à quarta. A quarta, a terceira, a segunda e a primeira. E vai dar um total de 78%. Um jeito bem fácil de fazer isso, assim, quando chegar aqui no 78%, e for fazer a próxima linha, é só somar 78% com 9%, vai dar 87%. 87% com 6%
vai dar 93%, 93% mais 4%, 97%, 97% mais 3% dá 100%. Bem fácil, né, gente? A gente vai percebendo que é bem fácil trabalhar com essa ferramenta. Vamos lá, pessoal. Aqui, agora a gente construiu já o Pareto. Olha que legal. A construção do diagrama de Pareto, não é? O que temos nesse diagrama de Pareto? Nós temos, como a gente já viu lá no início, as colunas. O que vem a ser essas colunas? Essas colunas são referentes à frequência de cada um dos dados. Por exemplo, atraso na entrega, a gente voltar aqui, ó, atraso na entrega, quantas ocorrências teve? 140, tá vendo? O maior tópico que a gente tem no nosso gráfico é 140, referente aqui ao atraso na entrega. Depois, qual que é a segunda maior ocorrência? O atraso na transportadora. Quantas vezes isso aconteceu nesse último semestre? 125 vezes. Olha aqui, 125 vezes, aproximadamente aqui, ó, no nosso gráfico, tá bem? Então, essas colunas ficam decrescentes, ficam do maior para o menor, porque a gente está se baseando na frequência absoluta, que a gente acabou de calcular no início aqui, no primeiro passo. E essa linha é formada por pontos. Primeiramente, a gente não faz a linha, a gente se preocupa apenas em elaborar os pontos. Por exemplo, atraso na entrega, qual que é o percentual acumulado no atraso da entrega? Se eu olhar aqui, ó, atraso na entrega, percentual acumulado, 28%. Daí eu pego aqui bem no meio dessa coluna, olhando agora para o lado aqui, para o lado direito desse eixo Y, eu vejo aqui, ó, 28% mais ou menos aqui e tal. A gente pega e coloca essa bolinha bem no meio dessa coluna. Atraso na transportadora, qual que é o percentual acumulado? Olha, atraso na transportadora, percentual acumulado é de 53%. Aí eu pego, olhando desse lado aqui do eixo, não, cuidado para não confundir com esse eixo. Esse eixo só serve para construir as colunas, esse eixo serve para colocar essas bolinhas do percentual acumulado. Olha para você ver. Aqui a gente viu anteriormente que o percentual acumulado no atraso transportador é de 53%. Vamos lá, 53%, olha, aproximadamente aqui é os 50%. A gente faz uma bolinha aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas, olha. Produto danificado, qual que é o percentual acumulado do produto danificado? 66%. Olha, você vê, essa bolinha está bem no meio da coluna aqui e referente a 66%. A gente vai pegar o próximo, faturamento incorreto, 78%. Vamos pegar o 78%, olha, aproximadamente aqui, ó, tá bem no meio da coluna aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas e no final que a gente elaborou as bolinhas, é só ir traçando uma linha. Eu estou explicando como vocês fazem esse diagrama aí manualmente, mas existe como a gente fazer isso em vários programas que existe aí, vários softwares empresariais de gestão e até mesmo Excel dá para fazer isso. No outro momento eu explico para vocês aí, em um outro momento, em outro curso, como é que a gente faz aí o diagrama de Pareto no Excel, tá bom, pessoal? Mas preparando aí para o nosso dia a dia, às vezes nós temos que fazer isso num curso rápido, às vezes numa avaliação de uma prova, uma outra avaliação. Isso daqui é possível fazer manualmente isso daqui, tá bom, pessoal? Claro que na empresa a gente vai fazer a apresentação disso somente através de softwares. Ok, pessoal? Então aí está aí o nosso Pareto. O que ele tem, então? Tem a frequência aqui no lado esquerdo, a frequência absoluta ou simples, que é o número de ocorrências dos casos aqui. Bem, o valor maior aqui é do maior valor referente, 140, que é atrás da entrega, é o top aqui em cima. Do lado de cá sempre vai ser assim, 100%, né? Porque a gente trabalha com porcentagem, a porcentagem sempre é em 100%. E aí nós temos aí um gráfico misto formado por colunas e essa linha aqui mostrando a tendência de ação. Por que a gente faz agora, o que a gente fez esse gráfico? Vamos tentar interpretar o gráfico? Então, interpretando o nosso gráfico, o que a gente observou? Conforme apresentado no gráfico, no slide anterior, nós podemos, para diminuir o problema de devolução de produtos, será necessário criar um programa de ação para a empresa diminuir os atrasos atraso da entrega de fábrica e da transportadora. Com isso, 53% dos meus problemas serão resolvidos. Porque, olha, se eu resolver só o problema no atraso da entrega e atraso da transportadora, eu vou resolver aqui, ó, 53% dos meus problemas. Então, não tem necessidade, no primeiro momento, de agir sobre o produto danificado, sobre o faturamento incorreto, sobre a separação errada, sobre o pedido errado, sobre o preço errado, sobre outras possibilidades. Não precisa ter essa ação prioritária sobre esses dois, mas apenas sobre as minhas principais causas, que eu chamo de causas
prioritárias. Se eu agir nessas causas prioritárias, eu vou diminuir essa questão da devolução de materiais aí nessa minha empresa de logística, focando apenas nessa ação de atraso na entrega e atraso na transportadora. Alguém pode chegar e falar para mim, mas professor, não é 80% que era para ter dado? É claro, gente. 80% sobre 80% gerando 20% dos meus problemas. Ou seja, não é para dar 20% só das causas gerando 80% dos problemas? Sim, pessoal. Mas aqui eu não consigo elencar todos os possíveis problemas, porque esses outros aqui tem vários problemas. Com certeza, se eu pegar 80% dessas causas dessa problemática, vai ser relacionado ao total de dados que eu devo ter aqui como ocorrências. O outros aqui não deixa claro quantas ocorrências eu tenho. Eu tenho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de causas de um problema, mas aqui no outros deve ter várias outras causas que, se a gente esmiuçasse todos esses outros aqui, que daria uma tabela gigante, a gente chegaria naquela relação de Pareto 80/20, onde 20% estaria centrada aí nas principais causas dos meus problemas. Então, a partir desse diagrama, a gente viu que é um recurso gráfico bem simples, ele pode ser utilizado então para ordenar as causas de perdas que devem ser sanadas, priorizando assim as ações que devem ser resolvidas primeiro. Isso não quer dizer que nem todos os problemas são importantes, mas sim que alguns deles precisam ser solucionados com mais urgência, é claro, né, gente? Não é que a gente vai deixar de solucionar os outros problemas, mas a gente vai gastar força, vai demandar tempo, primeiramente naqueles que são mais prioritários. O histograma é assim, pessoal, é um gráfico de coluna ou de barras. O que esse gráfico traz? Ele traz uma informação de uma grande quantidade de dados que eu tenho de uma coleta que eu realizei. E às vezes que é difícil entender essa coleta que eu fiz olhando apenas para uma tabela, porque às vezes a tabela tem muitas informações. Por exemplo, olha esse slide mostrando essa tabela. Está vendo essa tabela? Tem muitos dados. Fica difícil entender essa tabela, mas se eu conseguir transformar essa tabela num gráfico, que é um histograma, fica bem mais fácil. Então, o que o histograma é? Uma representação gráfica de uma distribuição de frequência por meio de colunas ou barras, de maneira rápida e objetiva. Vamos lá para o passo de construir para a construção de um histograma. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a coleta de dados, é coletar minha amostra. Olha para você ver aqui, nessa tabela nós temos uma amostra de um processo produtivo do diâmetro, melhor, da espessura de um certo componente de um certo processo produtivo. Imaginar que tem um certo componente eletrônico e a espessura dele seja 9,9 milímetros, tem produtos que foram gerados com 9,3 milímetros, e aí eu vou coletando a espessura de cada uma das peças geradas ao longo de um dia, tá bom? Ou às vezes ao longo de um mês, no nosso caso vamos levar em consideração ao longo de um dia. Então, ao longo do dia eu coletei a espessura de cada peça que foi produzida, e eu coloquei aqui nessa tabela a espessura de cada uma dessas peças. Fica difícil de entender essa tabela, como já falei anteriormente, pela quantidade de dados que tem nela. Mas daqui a pouco a gente vai transformar essa tabela aqui num gráfico e vai ficar muito fácil a interpretação, tá bom, gente? Vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que fazer, então, coletar a quantidade de dados que eu coletei. Determinar a quantidade de dados que eu coletei. Como é que eu faço isso? Nesse caso que é fácil, já que está numa tabela, é só multiplicar a quantidade de colunas que eu possuo pela quantidade de linhas que eu tenho. Aí eu vou chegar no meu N. O que é o N? O tamanho da amostra, ou o tamanho dos dados coletados, tá bom? Nesse caso aqui dessa tabela anterior, o meu N é de 125 dados, tá bom, gente? Vamos lá, para o segundo passo da construção do histograma. No segundo passo, vou ter que calcular a amplitude. A amplitude é determinada pela letra R. O que vem a ser amplitude? É o maior valor menos o menor valor. Então, eu pego o maior valor que eu tenho nessa tabela aqui e subtraio pelo menor valor. Nesse meu caso, o maior valor foi 10,7 e o meu menor valor encontrado na tabela foi o valor de 9 de espessura do componente. 10,7 menos 9, então vou ter o meu R de 1,7. O que representa esse R? Quer dizer que os tamanhos de peças que eu tenho aqui, elas estão oscilando de 9 até 10,7, ou quer dizer, uma oscilação de 1,7 milímetros, tá bom? Terceiro passo, calcular a quantidade de classes. Mas o que vem a ser classes? Vou lá na tabela, vou adiantar um pouco aqui, mostrar a tabela aqui no passo 6, olha no passo 6 uma tabela. O que vem a ser classes? Classes é a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela. Eu tenho uma classe aqui,
eu tenho outra classe aqui, tá bom? A quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela é a minha quantidade de classes. Como é que eu calculo isso? Eu calculo a quantidade de classes através do quê? Através dessa fórmula, K raiz quadrada de n, K igual a raiz quadrada de n, quer dizer, a quantidade de classes é igual a raiz quadrada da minha amostra. O n a gente já determinou que é 125, a raiz quadrada de 125 dá 11,1, eu vou arredondar para 11, tá bom? Eu posso fazer de outra forma a determinação das classes. Existe essa tabela aqui que é utilizada por vários pesquisadores ou por vários gestores. Essa tabela aqui é uma tabela padrão que pode ser utilizada para qualquer histograma. Eu posso fazer o seguinte, olhar a quantidade de n que eu tenho e determinar a partir do meu n a quantidade de classes que eu posso ter. Por exemplo, eu tenho 125 dados, né, na tabela. Então, aqui de 100 a 250, eu posso ter de 7 a 12 classes, eu posso escolher. Eu quero 7, eu quero 8, eu quero 9, eu quero 10, eu quero 11, eu quero 12. Não necessariamente precisaria fazer esse cálculo aqui da raiz quadrada de n. Se você está em dúvida, inseguro, utilize a tabela. Aí você pode escolher uma variação de classes de 7 até 12. No nosso caso, vou escolher aqui o k igual a 10, tá bom? Então, a nossa tabela vai ter 10 linhas, 10 classes. Vamos continuar. Nosso quarto passo, a gente vai ter que determinar o H. O que vem a ser o H? O H é o intervalo entre as classes. O que é o intervalo de classe? O intervalo de classe é esse espaço aqui. Ó, você vê, essa minha classe é de 9 a 9,20. Depois a segunda classe, de 9,20 a 9,40. Vocês estão percebendo que está sempre variando aqui de 0,2? 9 com 0,2, 0,20. 0,20 com 0,2, 0,4. Então, está vendo o tamanho? Esse espaço que eu estou percorrendo é o que a gente chama de intervalo. Como é que eu cheguei nesse cálculo desse intervalo? Através desse cálculo aqui. O intervalo é igual a amplitude dividido pelas classes. Tudo bem, pessoal? Então, bem fácil. Só pegar a amplitude 1,7 dividido por 10, que é a quantidade de classe, deu 0,17. Para ficar mais fácil, eu arredondei para 0,2. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, vamos determinar agora a cada uma das minhas classes. A primeira classe vai ser de 9 a 9,20. E assim sucessivamente, 9,20 a 9,40, a 9,40 a 9,60, a 9,60 a 9,80, até dar as minhas 10 classes. Tudo bem, pessoal? Assim, a gente vai fazendo sucessivamente as minhas classes até chegar ao total de 10 classes, ok? Aí eu vou ter a minha tabela. Esses dados ainda não tenho, tá bom? Só tenho a tabela. Eu tenho a quantidade de classes, os intervalos, o tamanho de cada classe, tá bom? E agora eu vou chegar nesses valores que estão aqui desse lado. Vou mostrar para vocês como é que a gente chegou nesse valor, o que significa esses risquinhos, e vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse valor aqui da direita. Então, a classe a gente já chegou. Vocês já entenderam como é que foi determinado o classe da classe. O que vem a ser esse ponto médio? O ponto médio é o ponto que está no meio da classe. Se você pegar 0,2 dividido por 2, vai dar 0,1. Então, a cada 9,1, 9,3, 9,5 é o ponto médio, é o ponto que está no meio dessa classe. Entre 9 e 9,20, o ponto que está no meio é o 9,1. Por que é chamado de ponto médio? Para que serve esse ponto médio? Daqui a pouco a gente vai entender para que serve esse ponto médio aqui, tá bom, pessoal? A frequência, tá vendo? Tem os risquinhos? É como se fosse um checklist, pessoal. Eu fui olhando nessa tabela gigante lá do começo, nessa tabela, e foi pontuando, olha, 9,9. 9,9 está em qual parte da minha classe? Vamos olhar na nossa tabela? 9,9. Então, 9,9 está aqui, olha, de 9,8 até 10. Então, 9,9 está aqui. Eu fiz um risquinho aqui. Um risquinho aqui determinando o 9,9. Então, quer dizer o quê? Que de 9,8 até 10, eu tenho 31 espessuras diferentes de peças. Tá bom? Então, aqui a frequência é simples, igual a gente viu lá no Pareto, igual a gente viu na distribuição de frequência. Então, de 9 a 9,20 eu só tenho uma peça. De 9,20 a 9,40 tem 9 peças. No total, tem todas essas quantidades de peças. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar quanto? Vai dar 125 peças. Se eu colocar o total aqui embaixo, vai dar 125 peças. Se eu somar esse total, vai dar 125 peças. A partir dessa tabela, o que eu vou construir? Vou construir agora um histograma. Tá bom, pessoal? Então, está aqui o nosso histograma construído a partir daquela informação lá. Ok, pessoal?
Aqui, a partir daquela informação, a gente construiu esse histograma. De 9 até 9,20, 9,20, a gente vai colocando os dados aqui em colunas. Ok, pessoal? Nós percebemos o quê? Que o nosso histograma tem uma tendência central. Isso é uma coisa boa. Aí eu posso fazer o quê? Utilizando aqueles meus pontos médios, eu posso fazer no meio de cada uma dessas colunas, fazer aquele pontinho determinando o ponto médio. E ligando o ponto médio, para mim ver o polígono de frequência, que é esse risco que está sendo formado aqui. A partir desse polígono, eu vou poder interpretar o meu histograma, que vai ser a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser sobre interpretação dos polígonos de frequência do histograma, para eu poder entender qual a informação que esse histograma está me trazendo, tá bom? Bom lembrar que esse nosso histograma aqui, ele tem um formato de sino. Depois a gente vai entender melhor o que vem a ser isso, tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês, desejo a todos uma boa semana e bons estudos a todos.